Seja novamente muito bem-vindo, futuro aprovado e futura aprovada. Nós estamos aqui para darmos início ao nosso módulo de duas leis esparsas muito importantes, né? E elas são chamadas de estatutos. É o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O da criança e do adolescente está coadunado em um só. Agora o do idoso é um estatuto separado. Como vocês podem ver aqui atrás, eu dei uma pequena repaginada do nosso estúdio, né? Eu sei que vocês merecem. Espero que vocês gostem aí, para sair um pouco aí da mesmice de ver sempre os mesmos cenários e sempre aí o mesmo professor também. Então, pessoal, sem delongas, olha só. Como é que nós estamos já caminhando para a reta final do nosso curso, né? Se você chegou até aqui, eu preciso te dar os parabéns. Nós temos aí 5 aulas apenas para o final do curso. Então, aqui nós já estamos na reta final. Portanto, agora eu vou priorizar que nós estudemos o que efetivamente cai em forma de questão, especificamente. William, mas você já não fez isso o curso inteiro? Eu fiz, mas aqui eu vou aprofundar ainda mais nas questões, de forma a encurtar mais ainda o seu caminho, porque de fato, pessoal, essas leis que nós vamos ver a partir de agora, elas são leis que são absurdamente extensas, absurdamente grandes. Mas quando você pega as provas para fazer uma análise, tem uma ou no máximo 2 questões. E aí fica tão complicado, né, que você fica estudando para chegar na tua prova e ter uma ou no máximo 2 questões, e ainda nem é uma questão pura. São questões que mesclam ali aquela lei com outra lei, aquele conhecimento com outro conhecimento. Portanto, vamos em frente aqui. A primeira lei que nós vamos ver vai ser a 10741 de 2003, o Estatuto do Idoso, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula desse módulo, vai ser sobre o Estatuto do Idoso. E aí eu vou ter que dizer para você inicialmente, quem é considerado idoso para essa lei? Primeira coisa que você precisa saber. Para essa lei, é idoso aquele que possui 60 anos ou mais. Perfeito? Primeira coisa que você precisa saber. Então, William, pessoas abaixo de 60 anos, aplica alguma coisa daqui? Nada. Nada. A lei se preocupa com quem tem 60 anos ou mais. Beleza? E a segunda coisa que eu já preciso dizer para vocês, pessoal, olha só. Só um minutinho, eu vou dar uma pequena arrumadinha aqui na câmera, porque ela tá querendo dar uma escorregadinha. Eu vou ir arrumando ao longo da aula aí, espero que vocês não se importem. Pessoal, a família, a sociedade e o poder público têm o dever de dar absoluta prioridade para o idoso, tá bom? Isso é uma coisa que vocês precisam saber. Não é só a família, tá? Não é só o poder público e não é só a sociedade, mas todos esses entes têm o dever de dar prioridade para o idoso. Aí olha só, mas William, de que prioridade você está falando? Vocês sabem, né? Você já deve ter visto aí no seu dia a dia que os idosos eles têm prioridades em certos lugares. Eles têm reservas em certos lugares. E a prioridade é justamente isso. A prioridade vem no atendimento. Tem prioridade no atendimento, vem no recebimento, por exemplo, de imposto de renda. Nos processos, se um processo está sendo... tem uma parte que é maior de 60 anos de idade, ou tem 60 anos, esse processo tem prioridade na tramitação. Olha que interessante. É isso que significa que o Estado, né, o poder público, a família e a sociedade precisam dar prioridade ao idoso. Beleza, pessoal? Mas olha só que interessante, aqui já é uma coisa que geralmente cai em prova. Aqueles idosos que têm acima de 80 anos, ou seja, têm 80 ou mais, eles têm uma prioridade especial. E o que significa dizer que eles têm prioridade especial? Significa que os idosos de 60 já têm prioridade. Só que isso sobre aqueles menores de 60. Esse idoso de 80 anos, ele tem prioridade sobre os idosos. Então, o idoso que já tem prioridade, o idoso de 80 anos vai ter prioridade sobre esse idoso menor de 80 anos. Tá bom? Tome muito cuidado com isso. Na prática, o que vai acontecer? Se tiver 5 pessoas de 60 anos na fila e chegar uma que tem 80, ela tem o direito de passar na frente de todos aqueles 5. Isso acontece. Infelizmente, na nossa sociedade, a maioria das pessoas não sabe dessa informação, então fazem lá uma senhora de 80 anos ficar numa fila para receber a aposentadoria, né? Infelizmente. Olha só, pessoal, outra coisa muito importante.
Se o idoso ele não tiver condições, né, de se sustentar, ele não tem condições de sobrevivência, de subsistência, e nem a família dele tem, vai ser obrigação do poder público, através da assistência social, manter aquele idoso, tá bom? Então olha só, por que eu tô falando isso? Eu já vou adiantar, é uma das coisas que nós vamos ver lá no final. Nós temos que, eu vou falar exatamente para vocês o que vocês têm que saber, porque já caiu um monte de provas que eu analisei. A primeira coisa que você tem que saber, eu vou repetir lá embaixo, mas olha só. A família, ela é obrigada a cuidar do idoso. Assim como quando a família tem uma criança, ela é obrigada a cuidar da criança, tendo inclusive que prestar alimentos, tá bom? Olha só, então isso é uma responsabilidade solidária. O que significa ser solidária? Não tem nada a ver com solidariedade, tá? Vou arrumar aqui de novo, pessoal. Para a próxima aula eu já vou resolver esse probleminha. Não tem nada a ver com solidariedade, essa responsabilidade solidária. Tem a ver com o fato de que essa responsabilidade de cuidar do idoso é de mais de uma pessoa. Então é da família, mas se a família não puder, vai ser do poder público. Isso que significa que é responsabilidade solidária, porque ambos têm o dever de cuidar do idoso. Beleza, pessoal? Agora aqui, eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras. Agora aqui, pessoal, a gente vai começar a falar de coisa que cai de fato em prova de maneira taxativa. Essas aqui é as que, se possível, eu preciso que vocês decorem, porque cai na prova de maneira a te fazer errar, de maneira com pegadinha. Até que nós fizemos uma introdução. Agora vamos começar, olha só. Porcentagens importantes que você precisa decorar. Você precisa saber essas porcentagens importantes, porque em provas antigas caiu e eles cobram de uma maneira a trocar o número da porcentagem e aí é onde você erra. Ou eles trocam aonde se aplica aquela porcentagem e aí você erra. Então vamos lá, pessoal, olha só. Primeira porcentagem que você tem que saber. 3%. Isso aqui que nós vamos falar agora, pessoal, é as quantidades que precisam ser reservadas para os idosos, tá? Então olha só. 3% é a porcentagem que precisa ser reservada para os idosos em unidades habitacionais. O que é uma unidade habitacional? Pessoal, é um lugar onde o idoso vai morar. Algum lugar específico onde ele vai morar, que tenha outras pessoas de outras faixas etárias de idade, é necessário que tenha 3% reservado apenas para o idoso. 5%, olha essa, pessoal, 5% de vagas reservadas em estacionamentos públicos e privados. Tome muito cuidado, porque a tua prova vai colocar que é só em público, mas não, em privado também. Tem que ter 5% no mínimo de vaga reservada para idoso. 10% assentos. Então no ônibus tem que ter, no teatro pode ter, no campo de futebol tem que ter 10% de assento reservado para idoso. Agora olha só que interessante, 50% no valor de ingresso. O idoso tem direito de pagar 50% a menos ou ganhar 50% de desconto, tanto faz, como ficar melhor para você entender, em ingressos de qualquer evento que for ter, tá bom? Ou qualquer atração que tenha também. E também é 50% o valor de desconto nas passagens que os idosos podem ter. E por que só nesse que eu falei que podem e não devem? Podem, não quer dizer que devem, porque aqui tem um requisitinho. É só para os idosos que tenham renda até 2 salários mínimos. Vou arrumar de novo aqui, pessoal, e vamos continuar, não perca o foco. Esse desconto na passagem é só para os idosos que recebam uma renda de até 2 salários mínimos. Para os outros, não se aplica esse valor de desconto. Muito correto, né? Porque se ele ganha ali mais de 2 salários mínimos, presume-se que ele tenha a condição de pagar passagem. Beleza, pessoal? Então essas porcentagens aqui eu preciso que você decore. Preciso que você decore, beleza? Agora olha só, chama a atenção dos senhores e das senhoras, porque agora nós vamos falar dos principais crimes que tem no Estatuto do Idoso. Então olha só que interessante, aqui no Estatuto do Idoso nós temos crimes específicos para o idoso. Mas a primeira coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês, esses crimes aqui não excluem os crimes que já tem lá no Código Penal, tá? Então pode ser que uma pessoa que faça algo para o idoso responda por um dos crimes do Estatuto do Idoso,
junto com um dos crimes lá do Código Penal. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi caindo na prova que se a pessoa estiver respondendo por um dos crimes aqui do Estatuto do Idoso, ela não responde pelos crimes lá do Código Penal. Afirmativa errada, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente vai passar rápido, a gente não vai analisar esses crimes igual a gente analisou os crimes lá contra a vida, patrimônio, porque não é necessário. Eu preciso que você saiba que existe o crime, e se você vê lá descrito esse crime, eu preciso que você saiba que isso é um crime, beleza? Então vamos lá. Artigo 96. Discriminação do idoso de forma a impedir ou dificultar seu acesso em operações bancárias, meio de transporte, bem como o direito de firmar contratos ou qualquer recurso que dificulte o exercício da livre cidadania em razão da idade. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é a famosa discriminação. Então é a pessoa ficar negligenciando. Só um minuto, pessoal, vou arrumar de novo aqui. Essa aqui é a famosa discriminação. Então a pessoa vai ficar impedindo, vai ficar dificultando a entrada do idoso em algum lugar, vai ficar dificultando o idoso ter acesso a alguma coisa, ter acesso a um meio de transporte, ter acesso a um serviço que aquela empresa presta. Então é isso que é o artigo 96, é discriminar o idoso por ser idoso. Artigo 97, omissão de socorro. Pessoal, muito simples, omissão de socorro é a conduta de deixar de prestar a devida assistência ao idoso. Então, isso pode acontecer em caso de saúde, em caso de risco iminente de vida ao idoso. Então, são várias hipóteses, mas você tem que saber que a omissão de socorro para o idoso tem previsão aqui. Mas olha só que interessante o que eu falei. A gente tem o crime de omissão de socorro lá no Código Penal também. Vai excluir esse? Não, não vai excluir. Porém, você tem que entender o seguinte. Existem hipóteses que o crime mais específico vai ser aplicado em detrimento do crime genérico. Lá no Código Penal, nós temos esse crime de omissão de socorro genérico. Aqui, como é mais específico para o idoso, cabe ao juiz escolher se ele vai aplicar esse ou se ele vai aplicar aquele com alguma causa de aumento, etc. Mas, em regra, se esse crime aqui for mais específico, o juiz vai aplicar esse. Não significa que exclui aquele. Significa que, pelo princípio da especialidade, o juiz vai aplicar o que for mais específico para o idoso. Artigo 98, pessoal. Abandono em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou similares, ou não prover subsistência quando for obrigado por lei ou mandado. O que é esse crime aqui? É quando a pessoa abandona o idoso no hospital, abandona o idoso lá perdão, sumiu da minha cabeça o nome, no asilo, né? Então, pessoal, quando a pessoa abandona o idoso lá, ele está incorrendo no artigo 98. Ou ainda, quando ele não provém a subsistência do idoso, porque ele foi obrigado por lei ou por mandado a cumprir a subsistência do idoso e ele não fez, tá bom? Então, se você deixa de prestar assistência para o idoso, né, para que ele possa sobreviver, você está incorrendo no artigo 98. Ou se você abandona o idoso em algum lugar, também está incorrendo no artigo 98. Artigo 99. Expor a perigo a integridade física, a saúde ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradante ou privando de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando ao trabalho excessivo e inadequado. Pessoal, isso aqui é o famoso expor a integridade do idoso, certo? Ele está expondo a integridade do idoso, certo? Forçando ele a fazer algum serviço degradante, deixando ele de comer, privando ele do alimento, ou fazendo ele prestar algum trabalho que não é condizente com o corpo dele, que poderia matar ele, que poderia desgastá-lo como idoso, tá? Esse é o crime do artigo 99. Artigo 102. Esse aqui é muito famoso e esse aqui a gente vê muito acontecendo. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Sabe aquele neto, você sabe aquele filho que pega a aposentadoria do pai ou do vô e suga ela, né? O famoso sanguessuga, está incorrendo aqui, ó. Ele se apropriou ou ele desviou de um bem que era do idoso. Pessoal, agora para a gente finalizar a nossa aula, eu vou falar coisas que já caíram em provas exatamente como estão aqui e eu preciso que você saiba. Vai estar no teu material de apoio, mas vamos falar um por um, olha só. Os idosos maiores de 65 anos é assegurada a gratuidade no transporte público. Isso aí você tem que saber. Mas o que você tem que saber também? Quando não é?
É sempre que é maior de 65 anos que tem gratuidade no ônibus, no transporte público? Não, não. Quando não? Nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, tá bom? Então você tem que saber isso daqui. Por que eu tô te falando? Porque eu vi caindo que sempre o idoso acima de 65 anos tem gratuidade no transporte público. Errada, não é sempre, tem exceção. É isso daqui nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente ao serviço regular. Outra coisa, próximo. Para que o idoso consiga gratuidade, basta que ele apresente qualquer documento pessoal. A gente tem a ilusão de que o idoso precisa fazer uma carteirinha lá na prefeitura, né? Que ele fica mandando a carteirinha, mas não, pessoal. A lei diz que ele só precisa ter um documento, ele precisa portar um documento que comprove a sua idade. Ponto final. Então, se a lei se vier na sua questão dizendo que ele tem que fazer carteirinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou tem que apresentar vários documentos, não. Ele só tem que apresentar um documento de identificação que faça a prova da sua idade. Próxima. Os alimentos serão prestados na forma da lei civil. Pessoal, o que é a lei civil? É o Código Civil. E de que alimentos que ele está falando aqui? Os alimentos que a família vai ter que prestar para o idoso. Eles vão ser prestados conforme o Código Civil vai disciplinar. É isso que você tem que saber. Ponto final. Nada demais. É o Código Civil que vai dizer como que esses alimentos também vão ser prestados para o idoso. A obrigação alimentar é solidária. Lembra que eu já falei lá em cima, que eu disse que ia repetir? Por que ela é solidária? Porque ela não é só da família. Se a família não cumprir, o poder público vai cumprir por meio da assistência social. Então, ela é solidária porque tem dois responsáveis. Se um não puder, o outro vai fazer. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente medicamentos ao idoso, especialmente os de uso controlado, assim como próteses e equipamentos para sua reabilitação. Então, pessoal, o poder público tem que oferecer todo o medicamento para o idoso gratuitamente. Porém, ele tem uma especialidade naqueles que são de uso controlado. E por quê, pessoal? Óbvio, porque os de uso controlado ele não pode ficar sem de jeito nenhum. Mas a lei diz que o poder público tem que fornecer os medicamentos, mas especialmente os de uso controlado. Então, tome muito cuidado com essa palavra especialmente. Porque às vezes eles vão colocar que o poder público tem que fornecer apenas os de uso controlado. E não é. É todos, mas especialmente os de uso controlado. Assim como próteses ou qualquer equipamento que ajude o idoso na sua reabilitação. Cadeira de roda, alguma coisa, maca, não sei o que precisa para um idoso se reabilitar, mas entenda isso. É vedada olha essa daqui, pessoal, pelo amor de Deus. É vedada a discriminação do idoso em qualquer trabalho ou emprego no momento da admissão, inclusive em cargos públicos, ou seja, em concurso, exceto aqueles que a natureza do cargo exigir. O que está falando aqui? Se o idoso for procurar trabalho, foi fazer um concurso, ele não pode ser discriminado pela idade. Ele não pode ser impedido de entrar por causa da idade. Isso é o que a lei diz. Mas quando é exceção, se a natureza do cargo exigir idade. Por exemplo, não dá para um idoso ser um policial. Não dá. O porte físico dele, não dá para ele ser um policial militar, por exemplo. Dependendo, eu não sei certinho os parâmetros e tal, mas tem outras polícias que não a militar que permitem que tenha mais idade. A Guarda Municipal, por exemplo, que é o seu edital, é 40 anos de idade, então o idoso não dá, certo? Não condiz com a natureza do cargo. Vou arrumar aqui novamente, pessoal, nós já estamos finalizando a nossa aula. Então se lembre, a regra é que ele não pode ser discriminado, mas se o cargo exige uma capacidade física especial, não dá para ele ser, não pode se dizer que é discriminação. O primeiro critério de desempate em concurso será a idade. Tá? De onde veio isso? Aqui do Estatuto do Idoso. Então, se empatou, tem 5, o mais velho ganha. É o primeiro critério de desempate. Beleza? Isso está aqui no Estatuto do Idoso, saiba disso. Próximo, temos mais 3 só, tá, pessoal? É vedada a discriminação do idoso em planos de saúde, através da cobrança de valores diferenciados. Pessoal, por que tem isso daqui? Porque antigamente, obviamente, se você faz um plano de saúde para uma pessoa de 20 anos e para uma de 60, o plano de saúde da de 60 vai ser mais caro. Por quê? Porque ele vai gastar mais.
Mas antigamente era absurda essa diferença a ponto dos idosos não conseguirem pagar. Então, as firmas faziam de tudo para que o idoso não contratasse plano de saúde. Porque, obviamente, quando o idoso contrata, ele vai usar mais o plano de saúde. Hoje já não é mais assim. Existe uma diferença? Pode existir uma diferença? Pode. Mas ela não é mais tão exorbitante como antes. Então, por isso que está falando que é vedada a discriminação nos planos de saúde. Porque antes tinha uma diferença enorme para uma pessoa de 20 anos que faz plano de saúde e para um idoso. Hoje já é mais equilibrada. O idoso internado é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde dar as condições para que isso ocorra em tempo integral. Então, o idoso internado ele tem direito, não é escolha, ele é direito dele poder ter acompanhante. E o órgão de saúde ali, o hospital, a clínica, sei lá, tem que dar condições para que ele fique acompanhado em tempo integral. Última coisa, pessoal, que já caiu em prova também, o dia conhecido como Dia Mundial do Trabalho é a data base dos aposentados e dos pensionistas. Pessoal, o que é a data base? Data base é o dia que, em regra, eles vão receber, é o dia que, em regra, eles vão levar em conta para fazer os cálculos. Isso significa data base. Pessoal, depois que nós falamos dos crimes, todas essas informações aqui caíram exatamente como eu falei para vocês em prova. Aí no seu material de apoio elas vão estar grifadas, então por favor, olhe a exceção, olhe a palavra que está em negrito para que você grave isso daqui. É isso que você precisava saber sobre o Estatuto do Idoso, tá bom? Não vamos nos alongar. Aqui tem tudo que você precisa saber para sua prova. Apenas se atente a todos os pontos que eu falei, se atente às definições, se atente a quem é idoso, se atente a quem tem preferência, a quem tem preferência especial. É isso que você precisa saber, pessoal. E não se esqueça de se lembrar quais são os crimes aqui do Estatuto do Idoso. E se lembrar também que, se não forem muito específicos, eles não vão excluir os crimes lá do próprio Código Penal. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima aula, onde falaremos ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto só, tá? Antes que você pense que são dois estatutos, não. É um estatuto só. E é isso. Eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.